Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa A Hora da Cidadania. Sabadão, 14 horas, estamos presentes aqui para mais um programaço aqui na Rádio MS, a Rádio da Família, a Rádio da Notícia e a Rádio da Cidadania. Legal? Hoje vamos responder algumas questões, prestar algumas informações a respeito de o que rolou aqui. E já vou de cara dizer o seguinte: vocês sabem que foi hackearam, entraram lá muita gente perguntando se vai ter o julgamento no dia 11, sábado, que sábado que eu tô ficando louco, no dia 11 do 11, exatamente, dia 11 do 11, se está confirmado aí o julgamento, a sessão do STJ, que vai julgar o tema 1031 e vai concluir, né, o tema 1031. Então é o seguinte, está confirmado porque entraram lá, um hacking entrou lá e no STJ, lá nos arquivos do STJ, lá no sistema do STJ, lá deu uma parada legal lá, ficaram suspensos as sessões e ficaram trabalhando em regime de plantão, e isso vai até a segunda-feira. Então, terça-feira eles voltam e quarta-feira tem a sessão. Então, em princípio, está confirmado a sessão dia 11 do 11, às 13h45. Você é meu convidado para estar na minha live especial de acompanhamento do julgamento, que vai ser quando? Vai ser às 13h45 do dia 11. Nós vamos estar conectados lá no canal Pedrosa Providência, tá? Divulga, interpela aí os seus colegas aí, quem pode, né? Porque vai ser de tarde, a galera tá trabalhando, não vai dar. Mas se o cara trabalha à noite, Guerreiro trabalha à noite, Guerreiro está na 12h36, está na folga, marca aí na sua agenda que vai ser um momento histórico, a gente acompanhar esse julgamento do tema 1031, que vai, o que ele vai fazer? Ele vai garantir o reconhecimento da periculosidade como fator para a aposentadoria especial do vigilante. E isso a partir de 28 de abril de 95. E o detalhe, com o uso de arma de fogo não, você vai parar essa palhaçada aí de alguns juízes, né? Alguns juízes, para dar o especial para o vigilante, tem que ficar verificando se tem uso de arma de fogo ou não. E eles não entendem que é da essência da atividade do vigilância, é da essência a periculosidade, né? Então, olha bem, marque na sua agenda aí, tá confirmado, tá? Tá confirmadaço aí. Essa é a primeira questão aí que eu vou te informar, tá? Então, bota ali nas tuas informações que tá tudo certo ali, tá? Tudo certinho, vai ter o julgamento. E você, como é que passou aí, ó, a semana, hein? Passou a semana aí legal pra caramba aí? Muito bem. Aconteceu outra coisa interessante aí uma coisa muito interessante que aconteceu e foi na outra semana, que foi a possibilidade ali, essa decisão aconteceu no dia 29. Aconteceu no dia 29. Então, o que aconteceu essa decisão no dia 29, quinta-feira passada? Eu vou reafirmar aqui. O Superior Tribunal de Justiça, ele confirmou uma decisão que autoriza, que é possível o vigilante, o trabalhador que está com processo contra o INSS, a computar, veja bem, o tempo de contribuição que ocorreu entre a data do pedido e o final do processo, computar esse período para reafirmar a data do benefício. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou te explicar bem detalhadamente. Presta atenção, isso aqui é uma coisa importante se você tem processo na justiça, se você está com processo no INSS e se você está com processo na justiça, é possível fazer isso. Eu vou te dizer como é que funciona. Quando a gente faz um pedido no INSS, tem uma data, que é a data de entrada do requerimento. Legal? Legal. Muito bem. O que acontece? Vamos dizer que você fechou os 35 anos. Aliás, vamos pegar os 35 anos que fica mais fácil de entender. Então, o cara está com 35 anos, fez o pedido, tá? E começa a correr o processo. O que acontece? Agora, por exemplo, na via administrativa, está levando um ano. Tem gente que está lá um ano esperando. A fila está 1,8, aumentou 200 mil. 1,8 processos aguardando despacho no INSS. Muito desses
são de aposentadoria. Acontece que nesse tempo você trabalhou mais um ano, você fechou, vamos dizer assim, você fechou mais um ano de trabalho e você fez aniversário. Pronto. Ou seja, esse fator aniversário e mais tempo de contribuição vai afetar o cálculo do valor que você vai receber todo mês de benefício. Então, o que essa decisão está dizendo? Essa decisão ela tá autorizando, ela está possibilitando a computar esse tempo e reafirmar a data do requerimento administrativo. Por que isso é importante? Para conseguir se aposentar, para obter um benefício melhor. Por quê? Você tem mais contribuição e você tem mais idade. E tudo agora considera o quê? Considera a idade e considera a idade e a contribuição. Quanto mais contribuição, quanto mais idade, junta essas coisas tudo, junta essas duas paradas aqui, você vai se enquadrar numa regra de transição, ou vai até conseguir um sistema de pontos que era antes de 2000, no sistema de pontos em 2019, que em 2019 estava funcionando aquele sistema de pontos que o homem tinha que ter 96, a mulher 86, e conseguia se aposentar pelas mesmas regras da aposentadoria especial. Então, tu veja que isso é uma questão muito interessante para você considerar. Se você tem processo na Justiça, se você tem processo no INSS, é necessário fazer as contagens, é necessário você fazer uma análise para ver se isso te interessa ou não. Pode ser que para alguns não interessa, pode ser que não dá efeito nenhum, mas para você que de repente pode se enquadrar numa dessas circunstâncias de sistema de pontos, aí você já foge do fator previdenciário, ou de repente, se for agora numa regra de transição, você pode se enquadrar numa regra de transição melhor. Agora tem um detalhe muito importante. O detalhe muito importante, sabe qual é? É que o que acontece? O que acontece é que você vai ter que assinar assim uma, como é que eu vou dizer, uma declaração, né, de que você vai abrir mão dos valores atrasados, tá? Vai abrir mão ou seja, esse pedido de reafirmação da DER, da data de entrada do requerimento, ele tem essa desvantagem, que os valores passam a contar apenas a partir do dia em que você completou as novas condições. Então, vai alterar a data do requerimento, você vai ter que abrir mão dos valores atrasados. Então, de repente, você pode até fazer uma previsão, se faz muito tempo, principalmente se for processo judicial, você pode até verificar se os valores atrasados, de repente, não vão compensar a pouca diferença, né? A diferença que vai dar no valor que você vai receber. Então, é importante verificar esse aspecto. Tá? É importante verificar esse aspecto aqui e botar na balança, ver se é possível, tá legal? Então, fechou, né? Fechou. Então, a reafirmação da DER, você sabe que existe agora essa possibilidade aqui, tá? E eu recomendo sempre que você faça uma consulta com o seu advogado. Se você já tem advogado, faça uma consulta. Se você não tem advogado, você não tem a quem consultar, você pode me consultar. Não importa de onde você esteja ouvindo aqui agora essa rádio, não importa onde que você esteja ouvindo aqui esse conteúdo, porque eu transformo esse conteúdo num podcast, né? Então, não importa onde que você esteja ouvindo isso aqui, você pode, se você não tem a quem consultar, você pode entrar lá no meu canal Pedrosa Previdência, bota lá, canal no YouTube, Pedrosa Previdência. Qualquer vídeo meu tem um link que você pode consultar, você pode conversar comigo. Usa o link lá do atendimento online. E a gente vai colocar o atendimento online aqui também, aqui no banner da rádio, aqui do site da rádio, aqui para a gente poder facilitar a sua vida. Tá legal? Então, se você tem uma situação assim, que você está com processo, porque geralmente quando está com processo judicial já tem um advogado. Mas se está no processo administrativo, aí provavelmente às vezes você não vai ter advogado, tá? Lá no processo administrativo, você tem que fazer um pedido para o INSS, tá? Então, você tem que pega um papel em branco e escreve lá, ao responsável, ao chefe do posto, tá? Ao chefe do posto, ao chefe da agência.
e coloca o teu nome. Eu, fulano de tal, CPF número tal, número do PIS tal e o número do benefício, que é aquele requerimento que você fez, tá? Aquele protocolo. Vem requerer que a DER, que é a data de entrada do requerimento, seja alterada do dia tal para o dia tal, né? Assegurando assim o direito de reafirmação da DER, garantindo o melhor benefício e renda. A ideia é sempre essa, garantir o melhor benefício e renda. Tá ok? Então, atenciosamente, é isso que você vai colocar. E a data ali, o lugar que você está para poder, a sua cidade para poder juntar. Isso você vai o quê? Digitalizar, você vai bater uma foto com o seu celular, transformar em PDF e vai juntar lá, através da plataforma do meu INSS, você vai juntar lá no processo. Legal? É assim que funciona a parada, tá? É assim que funciona essa paradinha aí, tá joia? É assim que funciona essa parada aqui. Legal? Beleza? Então, nesse ponto, beleza, vamos para outro ponto. Já estamos no outro ponto. Vem comigo aqui no outro ponto, no outro pontinho aqui. A antecipação, você tem auxílio-doença? A antecipação do auxílio-doença do INSS será paga até 31 de dezembro. Lembra que eu falei no outro programa que eles iam começar a pagar em outubro? Então, é, é, eles falaram que o pagar até em outubro, mas começaram a pagar, mas agora eles vão estender até 31 de dezembro. Então, o que acontece? Só para lembrar, a antecipação do auxílio-doença, aquela no valor de um salário mínimo, ele será paga aos segurados respeitando lá o prazo estipulado no atestado médico, mas não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2020, quando acaba o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid, tá? O estado de calamidade pública, ele está valendo até o dia 31 de dezembro de 2020. E aquela antecipação, porque está valendo o seguinte, você agora, quando vai fazer o pedido de auxílio-doença, você vai fazer uma opção, se você quer antecipar ou se você quer aguardar a perícia para daí você começar a receber. Então você já sabe que é punk essa antecipação, essa perícia que eles estão fazendo agora, inclusive depois eu vou falar, já deu aí a experiência, já está acontecendo a experiência da perícia online, tá? Então olha bem, essa antecipação, se você vai dar entrada agora aqui, não adianta colocar que passe e ultrapasse de dezembro. Então, é razoável que você peça para o médico fazer de apenas 2 meses, apenas de 60 dias, tá? Foi publicada essa portaria no dia 3, né, dizendo essa paradinha que a antecipação de um salário mínimo mensal será devida pelo período definido no atestado médico, limitado a 60 dias, observado o prazo limite estabelecido de até 31 de dezembro de 2020. Então vai ser uma desgraça ano que vem, porque não vamos mais estar no estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Quer dizer, não sei, né? Porque do jeito que está indo, aí, a parada, a coisa está ficando feia de novamente. Vocês estão acompanhando. A Europa está tendo um repique. Ela está tendo um repique novamente, porque não se respeitou, as pessoas as pessoas não conseguiram, né, a aglomeração aconteceu, e quando há aglomeração, mesmo que você use máscara, mesmo que use álcool, não tem, né? Na aglomeração não tem como não se contaminar. O problema todo está na aglomeração. Aglomerou pessoas, acabou. Porque, cara, não tem como, não tem máscara, porque todo mundo fala, e quando você fala, você polui o ar, né? Você polui o ar. É tão minúsculo, você diz, mas como polui o ar? Cara, você respira, e quando você larga o gás carbônico no ar, você não está largando só o gás carbônico, você está largando o troço que entrou nos teus pulmões e sai. Não esqueça que essa é uma doença, ela é uma doença infecto-contagiosa, que a característica dela é exatamente se alojar nos pulmões. É uma doença pulmonar. Ela afeta os pulmões, cara. E se afetar os pulmões, aí lascou, porque aí é onde dá o desdobramento. Então esse negócio, quando você respira, você larga. E quando você fala, dá risada, canta, grita, sei lá o que, quando a galera estão, né, fazendo festerê, ou seja, quando a gente está de boa, quando a gente está com os amigos, a gente não fala baixinho, a gente fala alto, E é onde o que acontece? É onde rola essa parada, é onde não tem como. E depois o cara não usa máscara, o cara aí não tem o zelo do cuidado de passar álcool gel. Na verdade, houve
houve um tipo assim, já passou. Sabe aquele sentimento assim, já passou? Já passou que não passou. Já passou e aí o que acontece? Agora o meu estado aqui de Santa Catarina aqui, Florianópolis, por exemplo, né? Está sofrendo os efeitos aí dos dois feriados que teve no intervalo de 15 dias cada um. E vai dar o efeito ainda do último intervalo, que foi no dia 2. Então, muito cuidado, mas muito cuidado onde quer que você esteja. Porque nós estamos. E se está dando esse repique lá na Europa, por que não vai dar aqui? Por que não vai dar aqui? Se não tem como, né? Tinha uns cabeção que dizia, esse negócio vai dar lá na Europa, não vai dar no Brasil. Cara, nós estamos quase chegando em 170 mil mortos pelo Covid, né? Sim, tem muita pessoa de idade, mas tem muita pessoa na faixa, tanto que 40% é da faixa entre 35 e 55 anos, cara. 40% de cada 10, 4 é fora da área fora é abaixo de 60 anos. Abaixo de 60 anos. Então não tem como. E pior não é isso. Pior é que é o reflexo de você pegar a doença. Né? É o reflexo. Uma pessoa nova, ela vai pegar, pode ser que o efeito, claro que o efeito vai ser menor numa pessoa que é jovem e que tenha média idade do que uma pessoa idosa. Porque o organismo tem muito mais recursos, né? O organismo vai se defender porque tem muito mais recursos. Agora o detalhe não é esse, o detalhe é o reflexo, é o efeito, as consequências. É uma doença pulmonar, ou seja, o seu pulmão já era. Você quando tiver 50 anos, o teu pulmão vai ter 80. É porque ele vai ficar, ele vai escapar, mas ele vai ter sequelas definitivas. O seu pulmão vai estar prejudicado. E o pulmão estando prejudicado, você prejudica todo o teu organismo em razão que você vai ter uma respiração deficitária. E sem o oxigênio, a operação da oxigenação do sangue começa a ter vários desdobramentos. Então, é a oxigenação do sangue, a questão pulmonar e a questão dos rins que são atacadas. Então, são dois órgãos vitais pra caramba que no médio prazo e longo prazo é muito triste, porque quando você chega numa idade a maior, que você vai precisar que esses órgãos estejam funcionando legal, em plena, eles vão estar, vamos dizer, pela questão da idade, eles vão estar muito bons ainda para poder você ter uma qualidade de vida melhor. Mas com a doença eles ficam afetados. Fica afetados o quê? Eles perdem qualidade. Perder qualidade é aquilo que você poderia usar, vamos dizer assim, qualquer coisa aí que você pegue tem um prazo de validade. Se você faz um mau uso daquilo, ele vai se estragar antes, ele vai perder a validade antes, você vai antecipar a validade. E é um pouco assim, né? Todos nós temos um prazo de validade. Se o cara faz mau uso desse tempo, ele vai antecipar. Sabe aquele cara que bebe uma canha? Sabe aquela piada que o cara bebe uma canha lá e o cara pergunta, pô, que idade você tem? E o cara parece que tem 90, 60 anos e o cara tem 30, mas porque bebe uma canha, né? Então, ou seja, ele se desgasta no dia a dia, ele vai se desgastando com maus hábitos, né? Hábitos não saudáveis, e aí o prazo de validade vence antes. Legal, eu estava aqui falando de uma coisa e fui para outra coisa. Mas que louco, né? Mas tudo isso que eu estou falando para você é exatamente para dizer que, independente disso, o governo está imaginando que 31 de dezembro de 2020 termina o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Agora, para terminar o estado de calamidade pública, tem que parar a pandemia da Covid-19. Cara, se tiver a pandemia da Covid-19, o bicho pegando, como é que vai tirar o estado de calamidade pública? Uma coisa louca, insana isso. Muito insano, muito irresponsável isso. Mas muito irresponsável mesmo. Eu não acredito. Eu acredito que, cara, né? Eu acredito que vamos ter que olhar e observar. Mas o que acontece? De acordo com essa portaria da Previdência Social, do INSS, a antecipação de um salário mínimo mensal será devida pelo período definido lá no atestado médico, limitado a 60 dias. Então, você vai fazer o pedido agora, se orienta pelos 60 dias, né? Infelizmente vai ter que fazer isso, depois vamos ver lá o que vai. Nada impede que você peça uma prorrogação, tá? Inclusive nessa portaria o INSS prorrogou para 30 de novembro o prazo para os trabalhadores solicitarem a antecipação de R$ 1.045, tá? Então quando você dá a entrada, você faz a opção. Eu vou querer a prorrogação ou eu vou querer aguardar a perícia e receber o valor integral. Vou explicar, né?
Se você começa a receber o valor de auxílio-doença no valor de um salário mínimo, mas você tinha direito a 2 ou a um salário e meio, a 1,8, sei lá, significa que o quê? Você vai receber o 1.000 e depois, quando você fazer a perícia, você recebe o complemento. Volto a dizer, o problema é que essa perícia tem demorado pra caramba. É mais de 400 mil pessoas aguardando na fila essa paradinha ali, tá? Então, o, se tiver diferença, vai ter que passar por perícia, tá? E essa perícia vai demorar, tá? Agora tem um detalhe seguinte, a semana passada ali, o INSS ele começou a pagar também aquela diferença das antecipações concedidas até julho. Então ele começou a pagar essa diferença. Ele decidiu que vai pagar esses ali sem fazer. Aliás, é aqueles que ele já fez as perícias, que ele já começou a pagar. São 497 mil segurados que eles vão analisar de forma automática e poderão receber os valores referentes à revisão. Tá? Há um total de 1,1 milhão de antecipações concedidas. Então, o que acontece? Ele desistiu, olha a notícia boa, o INSS ele desistiu de fazer as perícias e ele vai fazer essas perícias de forma online, de forma automática. E ele vai começar a pagar essa parada aqui, tá? Então, a expectativa é que todos recebam a diferença ainda em novembro, tá? E começou lá em outubro e jogou para novembro, vai pagar a diferença. Tá? Dentre os segurados que terão direito ao pagamento da diferença, a duração média do benefício foi de 32 dias, com renda mensal inicial de 1.481. A média, né? Então, isso aí eles vão pagar tudo, tá? Essa diferença aí é calculada em relação ao valor da antecipação estabelecida de 1.045. Então, para quem recebia até 3 salários mínimos, vai estar dentro dessa parada aqui. Essa é uma boa notícia também, né? Não é uma notícia ruim não, tá? Então, se você tem direito à diferença, você receberá uma comunicação, uma carta do INSS com as informações do recálculo, bem como o total do devido, tá? Você tá recebendo a sua doença? Você fez a antecipação? Então, você vai receber essa diferença agora até o final. Eles estão falando até o final de outubro, tá? Até o final de novembro, tá? E você pode também, você pode consultar essa diferença aí ligando lá. Se você tiver paciência, ligar lá para o telefone 135. Tá? Esse pagamento será feito em conta corrente para quem recebe nessa modalidade direto no caixa do banco ou saque com cartão magnético. Tá legal? A antecipação do benefício temporário por incapacidade foi uma das medidas lá adotadas. E eles não conseguiram fazer as perícias e aí resolveram o seguinte, cara, vamos parar com esse negócio aqui e vamos meter bala. Né? Vamos meter bala aqui que vai dar tudo certo aqui, vamos pagar essa galera aqui, porque estava ficando muito chato isso e eles não teriam como fazer perícia em 400 e quase 500 mil pessoas. Pensa, fazer a perícia, cara, ia levar mais um ano para fazer isso e não ia conseguir vencer, tá? Agora tem outra coisa que eu achei absurda, isso é um desrespeito, que é o pente fino do INSS, ele mira pensões em plena pandemia. Ou seja, nós estamos numa pandemia, onde a situação é difícil, e o pente fino do INSS, o que é o pente fino do INSS? É uma operação que ele está fazendo para identificar supostas irregularidades. E ele está fazendo revisões nos benefícios. E ele começou por onde? Ele começou pelas pensões por morte. Olha bem. Então o INSS ele está convocando 1,7 milhão de beneficiários para a apresentação de documentos que serviram de base para a concessão dos benefícios. Tá? E são os pensionistas que estão na mira dos caras. Então veja bem, os pensionistas são o quê? Aqueles que recebem a pensão. São pessoas idosas, que já faz muito tempo. Então, as notificações, elas começaram lá em agosto, elas estão sendo enviadas por meio de carta de cumprimento de exigência. O
que é a carta de cumprimento de exigência? É quando o INSS manda assim, olha, eu preciso de tais exigências. A questão é o seguinte, que os casos que a gente está observando, eles estão cobrando que você apresente um documento de mais de 5 décadas. E o segurado, sabe, tem quanto? Tem 60 dias para apresentar. Você não ouviu errado não, 50 anos. E caso você não cumpra a exigência no prazo, o pensionista pode ter o seu benefício suspenso. Então recebe a cartinha, tem 60 dias para apresentar, e caso você não cumpra a exigência no prazo, pode ter o benefício suspenso. Não preciso dizer para você que vai ter dificuldade nessa parada aqui. Por quê? Que a dificuldade que os idosos enfrentam agora na pandemia, cara, o que o governo tá, olha, eu falo muito que a Previdência ela é cruel e desumana. Muita gente dá risada. Pedro, você tá muito, não é bem assim. Como não é bem assim, cara? A Previdência Social ela é cruel e desumana. Cruel, ela trabalha com a crueldade e desumanidade das pessoas. Primeiro, para quem está se aposentando. Ou seja, agora é feito para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Então já ferrou ali. Né? Você vai ter que morrer trabalhando lá para você se aposentar. Quando você se aposenta num dia, morre no outro. É o chamado pé na cofa. Essa é a verdade. Né? Agora todo mundo está dizendo o seguinte, cara, idosos são a galera do risco na pandemia. Idosos não pode correr risco. O idoso ele não pode correr o risco de ser contaminado pelo coronavírus. Ele não pode pegar Covid. Se ele pegar, já era. Muito raro se salvar. Por quê? Porque ele está com o organismo dele enfraquecido. O idoso não combate. O idoso, ele já, por natureza, ele já tem problemas. Vários problemas. E aí o Covid vem e agrava, leva embora. Aí o que os caras fazem? Aí os caras agora os caras começam a pandemia, em plena pandemia agora, os caras começam um pente fino em plena pandemia e começa por quem? Pelos idosos, pelos pensionistas, pedindo coisa de 50 anos atrás. Então é óbvio que vai ter a dificuldade que os idosos enfrentam, já estão enfrentando por causa da pandemia. Agora vão ter que achar documentos antigos, ter esses documentos em mãos ou conseguir uma segunda via, né, no prazo de 60 dias durante uma pandemia. Que eles não podem circular em ônibus, não é recomendado que ele saia de casa, não é recomendado que ele seja visitado, não é recomendado um monte de coisa para o idoso. Então deixa ele quietinho lá, deixa ele quietinho, cara. Não vai mexer com ele, não vai sarnar, não vai deixar lá. Depois ele tem dificuldade de comunicação, de você chegar nele. Aí se essa comunicação não chega, essa informação não chega, essa cartinha não chega, o idoso precisa de alguém que oriente, que diga. E aí como é que faz? O INSS está afirmando que as convocações são de benefícios com pendências cadastrais. Está com pendência de cadastro. Cara, já teve 50 anos no pendência de cadastro. O que você vai querer fazer agora? Tá? Então, o que você vai querer fazer? Não tem como, tá? Então, esse prazo para o INSS rever os benefícios, se a gente for lá na lei, é de 10 anos, exceto se houver algum indício de fraude, tá? Tá certo? Então, o que acontece? O prazo que tem o INSS de fazer revisão é de 10 anos, mas ele está chamando gente aí que faz mais de 10 anos, então já não pode, é uma ilegalidade. Né? Existe caso aí, por exemplo, de uma viúva de 92 anos, lá do Rio Grande do Sul, lá da Candelária, Rio Grande do Sul, que ela recebe pensão por morte há 40 anos, e ela recebeu a cartinha do INSS, dizendo que ela tem que apresentar o RG do falecido, CPF do falecido, certidão de casamento do falecido, certidão de óbito e a carteira profissional do marido. Por que você vai mexer com a pensionista de 92 anos, cara? Ela não vai como fazer isso sozinho. Ela vai ter que se mexer, ela vai ter que fazer. E tem uma outra história ainda de um pensionista de 85 anos de São Paulo, que recebe o benefício há 52 anos. E ele tem 60 dias para apresentar o documento. Como é que faz? E lá em Brasília tem a história de uma senhora de 86 que está desesperada, coitada, em busca de uma carteira de trabalho do falecido para comprovar a pensão por morte que recebe do INSS há 58 anos.
Mesma situação de uma outra de Porto Alegre. Como é que faz isso? Né? Ou seja, essas pessoas idosas, elas não têm mais a documentação do período lá do tempo que eles foram requeridos, que o benefício foi requerido, que era uma outra história, uma outra ideia, era um outro momento, uma outra situação. Ou seja, o INSS está instaurando o verdadeiro caos. Por quê? Porque ele não raciocina, ele não... Essa galera, quem está à frente do INSS é uma pessoa muito insana, uma pessoa muito desumana, uma pessoa sem o menor traquejo e visão social do que significa o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. E o que o INSS faz? Ele se transformou num Instituto Nacional de Insegurança Social. É isso que o INSS é. Né? Então, o que acontece? O importante é você cumprir a solicitação. O importante, de qualquer jeito aqui, é cumprir a solicitação ou até pedir um novo prazo. Eu digo assim, fazer um pedido considerando que estamos num regime de pandemia, há dificuldades de conseguir a documentação e requer um novo prazo, né? Requer um novo prazo ou manifesta que aquele documento tal não tem possibilidade de ser encontrado e requer um novo prazo. Tá? Então você tem que ou fazer um pedido, depende muito da documentação, né? Então você pode fazer uma declaração de cumprimento de exigência informando que não possui mais nada. Se assim, juntou e não tem, ou dá um pouco para dizer, não tem. Você deu uma resposta para eles. Tá? Então você tem que, se for o caso ainda, acionar a justiça para pedir a manutenção do benefício, enquanto os esclarecimentos são prestados na vigília imperativa. Então é muito importante isso. Isso vai atingir muita gente. Como eu falei lá, são mais de 1,7 pessoas que vão ser notificadas. E muitas dessas são pessoas que estão idosas. Então, isso é um grande problema social. É um verdadeiro caça às bruxas que se dá de forma desumana. Visto que isso não é razoável. A administração pública tem que se orientar pela razoabilidade. E isso não é razoável. Isso não é razoável e vai acontecer que vai aumentar mais processo judicial para poder manter aí as pensões, para poder manter os benefícios aí as pensão daquelas pessoas que recebem o benefício há mais de 10 anos. Porque os benefícios há mais de 10 anos eles não podem ser revistos pelo pente fino, a não ser que o INSS demonstre que há um indício de fraude na concessão daquela pensão. Para ele fazer isso, ele tem que demonstrar que existe fraude na concessão. Do contrário, o INSS não tem o direito, não pode ficar pedindo documentação, sob pena de cortar o benefício da pensão. E isso, acredite, vai acontecer, tá legal? Então preste atenção e você que está recebendo essa informação, pense agora em quem muito precisa dessa orientação e vá lá e ajude essa pessoa, informe essa pessoa do que ela vai proceder, tá? O cumprimento da exigência ele poderá ser realizado de forma remota, ou seja, de forma online lá no meu INSS. Mas pense uma pessoa idosa que não tem celular, como é que ela vai entrar no sistema e fazer isso? Não tem como, tá? Imagina digitalizar a documentação, entrar no sistema, fazer uma senha, agendar o serviço de cumprimento de exigência, acontar o recebimento da convocação. Ou seja, agora tem um detalhe seguinte, né? A entrega da documentação pode ser feita de forma expressa por terceiros, com dados do agendamento. Mas pensa como isso vai complexar as vidas das pessoas, tá? E o INSS afirma ainda que os documentos solicitados podem se apresentar por cópia simples, tá? Que dispensa a apresentação dos documentos originais. Então, como é que vai apresentar uma carteira, por exemplo? É complicado, tá? Muito complicado aqui, tá? Como é que qual é o modelo aqui de carta de exigência, né? Se você não conseguir, caso você não tenha os documentos solicitados, eu vou dizer aqui uma forma de você fazer uma cartinha. Então você vai colocar a mesma coisa que o outro, né? Ao responsável pela agência ou ao responsável pelo posto, tá? Essa é a cartinha, você pegou uma folha e vai escrever isso. Eu, fulano de tal, CPF tal, número do PIS tal, conforme carta de exigência da data tal, deixe de apresentar a documentação exigida, uma vez que não a tenho. Você pode fazer isso. Não achou, você coloca isso. Desta forma,
solicito que o processo seja analisado no estado em que se encontra. Ou você pode dizer que, devido à pandemia, né? Você faz ali, ao responsável tal. Eu, CPF, eu, fulano de tal, CPF número tal, número do PIS tal. Conforme a cada exigência número tal, deixe de apresentar a documentação em razão do estado de pandemia, no qual eu, como pessoa idosa, não posso me deslocar para encontrar a documentação solicitada. Dessa forma, requeiro, solicito que o processo seja suspenso e seja dado um prazo mais aberto, mais amplo, mais elástico. Um prazo você pede, 90 dias, por exemplo. Então você está ganhando tempo. E o INSS vai ter que analisar essa parada. Então você fica ganhando tempo ali. E é essa a estratégia que você tem que fazer. Tá? Essa é a estratégia que você deve fazer para você não ter, para você não se atrapalhar mais ali, né? Ganhar um tempinho, deixar passar aí o final do ano e deixar chegar, passar ver o que vai acontecer com você, vai continuar o estado de pandemia ou não, né? Então é isso que você deve observar. Legal? Tranquilo? Muito bem. Vamos então agora entrar numa pergunta aí que foi me enviada. Vamos entrar numa pergunta que foi me enviada aqui, né? A respeito do tema 1031 e quais os efeitos para a aposentadoria comum, tá? Então, você tem que entender que o tema 1031 ele vai ser julgado no dia 11 de novembro. Não está terminado ainda, mas é certo que ele vai reconhecer a periculosidade como fator para a aposentadoria especial do vigilante. Aí que vem a pergunta: quais os efeitos desse importante julgamento para aquele vigilante, ou para você que está ouvindo a rádio, que já é aposentado pela comum, mas teve período de trabalho exposto à periculosidade? Vou repetir. Quais os efeitos? Qual a importância desse julgamento para você que já é aposentado comum? Eu já sou aposentado, mas você teve período de trabalho exposto à periculosidade e não foi reconhecido pelo INSS, né? Então, isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, qual é a importância desse julgamento do tema 1031, embora interesse para todos os vigilantes, todos os vigilantes, interessa o tema 1031 porque vai reconhecer atividade vigilante com uso de arma de fogo ou não como fator para aposentadoria especial. Mas, na verdade, no fundo, o que se está reconhecendo? Está se reconhecendo o fator da periculosidade, tá? Então, quando a gente reconhece o fator, quando o STJ vai reconhecer e já está reconhecendo, porque ele já julgou o tema 534 lá em maio, se eu não me engano, lá em maio de 2020, ele reconheceu o tema 534, reconheceu o quê? Ele fez o mesmo julgamento, só que ele fez para um eletricitário, reconhecendo a periculosidade do agente eletricidade como um fator para reconhecer a aposentadoria especial do eletricitário. Agora o tema 1031 vai voltar novamente no tema da periculosidade, só que é pela atividade da vigilância. Então daí dá para você desdobrar que esse tema interessa a todos os trabalhadores que têm exposição ao risco de sofrer lesão à integridade física ou até de perder a vida no exercício do serviço. Então agora é a hora de verificar os efeitos desse julgamento no caso dos trabalhadores que já estão aposentados na aposentadoria comum. E aí eu vou responder o caso do guerreiro Valdir Oliver, que enviou a seguinte mensagem. Me aposentei por tempo de contribuição e, saindo a decisão favorável do tema 1031, após isso, eu quero saber se eu posso entrar com recurso para reaver o período especial. Posso entrar com recurso? Primeiro eu vou agradecer ao guerreiro Valdir, que enviou, o Valdir Oliver, que enviou essa questão para nós e me oportuniza esclarecer diversas pessoas que estão na mesma condição. E eu até estimulo você a fazer as suas perguntas, a sua dúvida, porque às vezes você diz, nossa, mas essa dúvida é só minha. Não é só tua. A dúvida sua pode acreditar, meu amigo, pode acreditar, minha amiga. É a dúvida de muita gente. E quando eu respondo a sua dúvida, na verdade eu estou respondendo a muita gente que tem a mesma dúvida, tá? Então, no caso do Valdir, eu vou deduzir, vou imaginar aqui que ele tenha períodos de vigilantes que não foram aceitos como especial pelo INSS.
mas que mesmo assim ele fechou os 35 anos de contribuição e encaminhou a aposentadoria comum. Agora, com o tema 1031 reconhecendo como especial atividade vigilante, então vai ser possível fazer um processo de revisão da aposentadoria para converter. Você vai fazer, porque eu falei agora há pouco tempo que o que acontece, o INSS ele pode rever, ele tem 10 anos de prazo para ele rever aquilo que ele fez. E o segurado, o trabalhador, tem 10 anos para também pedir uma revisão do processo de aposentadoria, da aposentadoria dele. Então você pode pedir uma revisão para requerer a conversão do período especial em comum, se você já não pediu lá quando foi feito. O melhor é que você tivesse pedido. Eu já vou te explicar por quê. Sabe por quê? O efeito disso aqui é que vai melhorar o valor do seu benefício. E, se for o caso, você pode pedir a revisão saindo da comum para especial, se você já tinha tempo de 25 anos de periculosidade, como vigilante, por exemplo, ou com outra atividade somando com vigilante, ou um período de insalubridade para somar com o período de vigilante. Ou, eu estou falando agora aqui, pode ser para você que não tem atividade vigilante, mas você tem uma atividade perigosa, que é o caso do frentista do posto de combustível, que pode ser o caso do vigia, do guarda, do sentinela, do zelador, do porteiro, do controlador de acesso. Pode ser o caso também de você ter trabalhado como eletricitário. Ou outra atividade que eu não estou colocando aqui, ou outra atividade que enseja riscos. O importante é que tanto a revisão, tanto uma revisão como a outra, elas podem, o mais importante de tudo é isso, elas podem gerar valores financeiros atrasados que são contabilizados, sabe de quando? Desde a data do requerimento administrativo e desde que não passe dos últimos 5 anos. Você tem 10 anos para fazer a revisão, mas os efeitos da revisão vão ser só dos últimos 5 anos. Mas que já é legal, né? Então, por que tem essa revisão? Eu vou explicar. Né? No caso do Valdir, por exemplo, se ele fez o pedido e não foi reconhecido, então ele deveria estar recebendo uma aposentadoria melhor desde quando ele fez o pedido. Ele está ganhando agora, vamos imaginar assim, 1,5 salário, mas ele devia ganhar 2,5 salários, ou devia ganhar 2 salários. Então ele tem uma diferença de R$ 500. Ele tem uma diferença de R$ 500. E esses 500 reais vezes os tantos de meses nos últimos 60 meses. Tá, então ele já tem uma paradinha legal pra caramba ali, né, que vai ser pago com juros e correção monetária, e essa parada dos atrasados aqui. Então, Valdir, você está me ouvindo? Não perca tempo. Entre em contato pelo link do atendimento online que você vai achar lá no canal do Pedrosa Previdência. Entre em contato aí comigo, com a minha equipe, né, de especialistas, e nós iremos muito rápido te ajudar. Porque quanto mais rápido você fazer esse pedido, mais rápido vai vir como é que diz? Quanto mais rápido você fazer o pedido, mais rápido você vai perder dinheiro, porque você está perdendo. Cada mês que passa, está perdendo. Então, eu vou agora aqui te estimular a fazer igual o Valdir. Não fique desinformado. Não fique na dúvida. Não perca dinheiro. Se você tem 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos de vigilante, completou agora os 25, não perca tempo. Se você tiver período comum para somar junto, né, um período comum para somar junto, você está perdendo tempo e dinheiro. Perdendo tempo no sentido de que o tempo aqui está se convertendo em dinheiro. Perdendo tempo e dinheiro. Tempo do quê? Tempo de estar numa situação melhor. Né? Tempo de encaminhar esse negócio para vir mais rápido. E está perdendo dinheiro. E tempo e dinheiro estão muito juntos aqui. Tá? Então, corre atrás e veja isso. Outra dúvida que foi colocado é relacionada à aposentadoria especial para vigia, para frentista, eletricitário e porteiro. Né? A outra pergunta que foi me enviada aqui. Então, o julgamento do tema 1031, é como eu falei, ele tem muito a ver com o tema 534. E sim, você está correto no seu pensamento. Contempla, né? Ele favorece o vigia, o frentista, o eletricitário e o porteiro para a aposentadoria especial. Você está falando, Pedrosa, o porteiro também? O porteiro também? Bem, o porteiro depende de ele comprovar, porque tudo isso aqui tem que ser comprovado. O vigia tem o vigia e o vigilante são equiparados no sentido de estar expondo a sua integridade física e a vida decorrente de
estar suscetíveis a enfrentar ações criminosas, que é o caso do porteiro. O porteiro ele tem uma definição diferenciada. Tá? Então, é isso que eu quero fazer. E eu vou responder aqui a pergunta do Geraldo Magela. O Geraldo Magela enviou a sua pergunta, a sua dúvida. Né? Ele diz o seguinte: com 10 anos de vigilante e o restante como porteiro ou vigia e frentista, atualmente eu tenho 36 anos. Como fica? Ele pergunta. Então, Geraldo, novamente eu vou dizer muito obrigado pela sua participação. Inicialmente eu fico muito obrigado pela sua participação. E muitas pessoas têm essa realidade igual a do Geraldo, que trabalharam como vigia, como porteiro e como vigilante. Muitos ainda eles fazem o curso de vigilante, tem muitas pessoas que fazem o curso de vigilante, muitas pessoas fazem o curso de vigilante, mas não conseguem entrar no mercado da segurança privada. E acabam trabalhando como porteiro, como vigia, que é muito próximo, né? Como zelador. Fico trabalhando ali que são muito próximos. A questão toda é o seguinte: para você entender, qual é a condição que faz com que o vigia, o porteiro, o frentista, o eletricitário e o vigilante tenham direito na aposentadoria especial? Qual é o fator? Qual é o fator que caracteriza o ser especial os períodos de trabalho? E o fator é o que é? A periculosidade. É o risco à integridade física e à vida no exercício do trabalho. Esse fator nocivo, periculoso, é o que deve ser demonstrado e com característica de exposição habitual e permanente. Tem que ser não, uma vez por semana? Não, tem que ser de forma habitual. Ou seja, tem que estar dentro da tua jornada de trabalho. Esta posição ela está consolidada lá no STJ, eu volto a repetir, essa posição está consolidada no STJ através do tema 534, já está julgado, que reconheceu a eletricidade como um agente, como um fator, a eletricidade que é acima de 250 volts. O cara trabalha, o cara é eletricista, lidando com eletricidade acima de 250 volts, vai estar também incluído nessa questão, para ter atividade reconhecida. Tá? Então, o que você vai observar? Que o frentista do posto de combustível, o risco que é a explosão. O vigia e o vigilante é o risco de ações criminosas. E o eletricitário é a eletricidade acima de 250 volts. No caso do porteiro, a necessidade de descrever as atividades exercidas de modo que configure os riscos à sua integridade física e à vida. Igual o vigilante. E esse descritivo tem que estar onde? Lá no perfil Professor Garço Providenciário, no PPP. Voltando no caso do Geraldo, que mandou a pergunta, que eu já estava quase saindo da pergunta dele, é possível sim, Geraldo, da sua aposentação, você já está com 36 anos. Agora, a forma melhor, se é especial ou é na comum, demanda a gente analisar a documentação, para mim não falar aqui uma coisa simplesmente naquele básicozinho que você me disse. Porque você tem frentista, você tem vigia, então, e você tem o vigilante. Então, por isso eu peço que você entre em contato pelo link do atendimento online, que eu e minha equipe aí vamos analisar teu caso, vamos te dar o norte, vamos te orientar nesse sentido. Tá? Então é muito importante aí que você não perca tempo nem dinheiro também, tá? Porque o período de vigia, de guarda, porteiro, controlador de acesso, vigilante, eletricitário, se você tem uma dessas condições aqui, você procure se orientar, procure contabilizar, procure verificar, fazer uma análise. Agora é hora de você fazer isso, você não pode virar as costas para isso. Porque o direito previdenciário ele afeta o seu presente e afeta o seu futuro. Como é que afeta o presente? Se você passou da hora de encaminhar o seu pedido de ir lá no INSS, você está perdendo dinheiro, você está perdendo um recurso precioso. Um recurso precioso está indo por ralo. Por quê? Porque o trabalhador, via de regra, ele só vai conseguir reunir um valor, quando o quê? Quando ele faz o pedido de aposentadoria no INSS. Quando ele faz o pedido de aposentadoria no INSS, vai demorar, vai atrasar o INSS e vai receber um valor acumulado. Esse valor acumulado é onde você, com muita sabedoria, com muita paciência, com muita inteligência, você vai fazer um planejamento para você conseguir ou fazer uma aplicação dele para ele melhorar a sua condição de vida. Como é que você melhora a sua condição de vida? Primeiro você tem que, uma das formas é investir em você, é você melhorar a sua performance profissional. De repente fazer uma transição de carreira, fazer uma transição da vigilância para um cargo maior dentro da área da segurança privada mesma, para uma outra função de repente, para ir para a área das sistemas eletrônicos de segurança. Você tem que imaginar que vai ter ano que vem, não digo mais esse ano, mas ano que vem vai ter aí o Estatuto da Segurança Privada e vai oportunizar diversas possibilidades de você crescer e você ter uma remuneração melhor.
Se você tem uma remuneração melhor, significa que você pode ainda até chegar no ponto que você ou não vai poder mais trabalhar por desejo, que você vai ter a opção de ter ter uma outra condição, de trabalhar numa outra situação, numa coisa que você gosta, fazer uma outra atividade, mas não trabalhar hoje que nem o outro, de sol a sol aqui como os outros, sofrendo pra caramba, né, correndo riscos e etc e tal. Se você quer uma outra condição para você e para sua família, é muito importante você prestar muita atenção na sua condição previdenciária, nas possibilidades que tem hoje, né, de você mudar a sua vida, de você pensar o seguinte: eu tenho que criar uma situação, por mínima que seja, mas lá na frente, lá no futuro, quando eu realmente não tiver mais condição de trabalhar, e quanto mais vai avançando a sua idade, mais vai aumentando as necessidades. Vai aumentando as necessidades por questão de saúde, questão de tratamento médico, questão de remédios. Então, há um estudo que você, conforme vai passando a idade, você vai aumentando as suas novas necessidades que você não tem hoje. Então, que ir no médico com mais frequência, etc e tal. Então você tem que ir, e isso vai custar. Isso vai ter um custo. E outro detalhe, quando você se aposenta, a aposentadoria, você já viu que a forma de cálculo vai ser terrível. Você vai ganhar sempre menos do que você está ganhando quando está trabalhando. Então isso já é um problema. Você ganhar menos do que você ganhar de aposentadoria menos do que você está ganhando quando você está trabalhando, significa que vai ser um problema. Porque a sua vida está organizada em torno de um valor X. E depois, quando você continua, quando você se aposenta, você vai ter uma necessidade maior, e daí você vai tá ganhando menos, né? Tem um barulho danado, tem um cara aqui que está batendo aqui, está me atrapalhando. Mas agora já estamos no final, vamos embora, né? Vamos embora aí, vamos firme na paçoca, né? Então o que acontece? Até perdi aqui a ideia, mas é essa a ideia mesmo. Ou seja, você tem que prestar muita atenção na sua questão previdenciária, pegar na sua mão, entender ela. E eu estou me dispondo a te ajudar, tá? Então você tem dificuldade, você quer fazer a contagem de tempo de serviço, você quer observar o tempo que você tem, qual é o impacto que vai dar do tema desse tempo, como é que você pode aproveitar a periculosidade não só como vigilante, mas nessas outras atividades que eu falei, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai trabalhar, tá? Que a gente vai te orientar. E também perguntaram porteiro, né? Eu falei do porteiro, então a pergunta que chegou é: porteiro tem direito então na aposentadoria especial? Porteiro tem direito? Vou responder. Nós já estamos aqui com 50. Nossa senhora, já deu quase uma hora de programa. Meu Deus do céu. Vamos lá. O porteiro tem direito na aposentadoria especial? Vou responder aqui, né? Você sabe muito bem, acabei de dizer, vou fazer um resuminho rápido aqui, né? Que é o seguinte: a descrição do trabalho de porteiro, vamos até procurar aqui, tá? Ela é definida pelo Ministério do Trabalho e tem um código, né? Você sabia? O porteiro tem um código. Toda profissão ela tem um CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, tá? Código Brasileiro de Ocupação. E o código o código do porteiro é o 5174. É uma família grande, lá dentro dessa família tem muita coisa, tem uma ramificação para porteiro de hotel, porteiro de edifício, porteiro de locais de diversão, fiscal de loja, vigias e afins. Veja bem, então tudo junto, todos na mesma matriz. E qual é a descrição sumária da função do porteiro? Isso aí está onde? No Ministério do Trabalho. Tá, vamos ler aqui. Está dizendo assim: os porteiros zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamento, edifícios públicos e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Controlam fluxos de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Recebem hóspedes em hotéis, escoltam pessoas e mercadorias, fazem manutenções simples nos locais de trabalho. Ou seja, de tudo que acabamos de ler, nós temos que retirar aquelas atividades que se assemelham a um vigilante. No caso seria, vamos ver aqui, percorrer sistematicamente, que é a ronda, fazer uma ronda, né? Percorrer sistematicamente significa o quê? Significa você fazer ronda e inspecionar as dependências. Para evitar o quê? Para evitar incêndios,
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, tá? É de extrema importância que sejam descritas as atividades envolvidas no PPP relacionadas com as atividades de vigilante, que é do quê? De impedir e inibir ações criminosas. Se a orientação for somente pela lei, o porteiro não pode realizar a função do vigilante, que é uma profissão regulamentada por lei. Somente o vigilante pode impedir ações criminosas. Por essa razão, é que tem que passar em curso de formação. Por isso que o vigilante tem que passar em curso de formação, é fiscalizado pela Polícia Federal, e ele tem que fazer a reciclagem, fazer a atualização a cada 24 meses e tem o direito de porte de arma em serviço. Tá? Agora, o porteiro, o vigia, o guarda, o sentinela, o zelador, o controlador de acesso, eles não têm direito ao porte de arma, eles não podem impedir, eles só podem inibir ações criminosas, estando presente lá nos ambientes, realizando a vigilância, como a descrição da função enumerada pelo Ministério do Trabalho. Tá? Então, nesse contexto, é de extrema importância que você, que seja porteiro, que você veja se consegue caracterizar que a função tua, lá no PPP, descreve as atividades de maneira a possibilitar uma equiparação de comprovação da habitualidade da exposição ao risco e da periculosidade. Vou repetir. Você tem que analisar se aquilo que você faz está dentro disso que eu acabei de falar. Que aí é possível sim fazer uma equiparação análoga ao vigilante, comprovando a habitualidade, você faz isso de forma habitual e permanente, e dentro da tua jornada de trabalho é indissociável, ou seja, eu não consigo desligar, eu não consigo separar a prestação do serviço que você realiza, você não consegue fazer o seu serviço sem estar exposto ao risco da integridade física decorrente de ações com caráter criminoso para a realização de roubos e danos ao patrimônio, que o cara pode entrar para quebrar. Né? Então, só para lembrar, roubo, se você estiver exposto ao roubo, é a mesma coisa dizer o seguinte, que o roubo é subtrair o bem móvel que está lá dentro do patrimônio com uso de violência ou ameaça de fazê-lo. Né? Então, você está exposto a isso, essa ameaça de fazê-lo, ou o uso da violência, né? Então, esse é o risco que caracteriza o direito, esse é o risco que caracteriza a periculosidade, que dá o direito à aposentadoria especial. Tá? E ainda tem a realidade dos porteiros, aqueles expostos a agentes nocivos, insalubres, que são aqueles ambientes que possuem risco à saúde do trabalhador. E nós já estamos falando da insalubridade. O exemplo mais peculiar é o porteiro de hospitais, centros de saúde, postos de saúde, né? Com alta circulação de pessoas que normalmente estão lá o quê? Fazendo o quê? Estão doentes. Né? Estão doentes, estão com alguma infecção, alguma coisa que é muito ruim. Então, no mesmo caso, essa situação tem que caracterizar a atividade relacionada diretamente com a área da saúde, ou então deve ficar demonstrado o contato direto com os agentes salubres e os graus de contato com os doentes ou com algum material infecto-contagioso. Todas essas informações elas devem estar presentes aonde? No famoso PPP. Tá? E outro detalhe, eu pergunto, você já ganha insalubridade e você já ganha periculosidade? Então, se você já ganha insalubridade, já ganha periculosidade, já é meio caminho andado para poder fazer essas caracterização para poder fechar. Então, a pergunta, o porteiro tem direito à aposentadoria especial? Desde que caracterizado isso que eu acabei de falar, fica muito mais fácil, dá para poder fazer o pedido, o INSS com certeza vai negar, mas aí a gente faz aí é possível fazer o recurso, fazer os processos e brigar com o INSS. Legal? Certo assim? Meu Deus do céu. Então nós já chegamos aí no final do programa e só me resta agradecer aí, ficar muito grato aí pelo seu prestígio de me acompanhar aqui nesse momento, nessa hora que passa muito rápido aí. E eu prometo aí que a próxima semana aí a gente vai começar a fazer aquela hora da cidadania que eu falei, né? A dica de cidadania, né? O minuto da cidadania, com dicas importantes ali de todas da área da defesa do consumidor, na área da previdência, na questão trabalhista, alguma outra coisa assim. Ou seja, são dicas de cidadania. São dicas, são com gotas, né? São uma gotinha de conscientização para que você compreenda determinado tema, determinado assunto. Legal? Não deixe de aproveitar o final de semana com a sua família. E mantenha a guarda, mantenha a atenção, mantenha o seu empenho, a sua energia na prevenção, se previna. Se você ama, se previna. Pense naquelas pessoas que dependem de você, que têm amor e estima por você.
em pensando isso, você tem que se preservar, Então você use o álcool gel, faça a higienização das mãos, use muito, não vai economizar na água com sabão, não vai economizar no álcool, tenha sempre o álcoolzinho junto com você, ele leva no bolso, né? Você mexeu em qualquer coisa, passa álcool para pegar, passa álcool depois que pegou, né? Equipamentos que são de uso comum, isso é muito, muito fácil de acontecer. E aí o que faz? Usa a máscara e evite a aglomeração. Agora não é hora de aglomeração, não é hora de ficar aglomerado e tal. Não, festinha de aniversário, não. Festinha disso, daquilo, não. Agora não é hora de fazer isso. É hora de tomar muito cuidado, porque se nós tomar um repique, aí acabou. O governo não tem mais possibilidade de ajudar, de fazer qualquer coisa, já está arrasado. O governo vai entrar em 2021, né? O governo federal, as prefeituras e os governos estaduais estão arrasados. A economia está arrasada. Então nós vamos escapar de uma pandemia em 2021. Promete ser um ano muito difícil, porque por causa da questão econômica, por causa do número de desemprego que está aumentando, por causa das empresas que fecharam. Então você tem que ficar muito atento a isso. Aquilo que não depende de você, que são fatores que não dependem de você, ok, a gente tem que aguardar e tem que ver e torcer que dê certo. Agora, aqueles fatores, aquelas circunstâncias que dependem de você, aí você é o responsável. E cuidar dos outros e cuidar de si, isso é uma coisa que está dentro da sua responsabilidade, dentro do seu grau, porque não depende de ninguém, depende da sua atitude de fazer. Então, com essas palavras, eu me despeço, deixando aquela boa semana para você, a minha energia. Olha, tá sentindo a minha energia? Estou mandando energia para você. Que você tenha uma boa semana, uma boa semana de trabalho, que dê tudo certo nos seus planos ali. Se não der certo, vá para cima, conquiste aquilo que você deseja. Legal? Muita saúde para você, muita energia, muita paz de Deus. Fui! Um abraço, a gente se encontra na próxima semana. Tchau!